Juízo investigativo. A mortalidade da alma e o julgamento dos crentes na teologia de Paulo. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, tá bom? Agora finalmente chegamos às bordas da Terra Prometida. Tenho falado tanto que a gente vai falar de Hebreus e finalmente, a partir do vídeo que vem, vamos trabalhar a questão da carta aos Hebreus, tá bom? E aí depois vamos falar de Apocalipse, depois eu vou fazer as minhas considerações gerais sobre a doutrina do juízo investigativo. Depois que eu terminar essa série, eu vou descansar um pouco desse assunto, vou falar de outras coisas no canal e em seguida volto respondendo especificamente aos vídeos da TV Caminho Livre em torno desse assunto, tá bem? Tudo conforme a gente combinou. A série acabou ficando bem mais longa do que eu imaginava inicialmente. A gente está indo aí para quase 40 vídeos e talvez vai ficar aí um pouco mais que 50, 60 vídeos essa série por completo. De qualquer forma, é legal a gente estabelecer as bases assim de forma bem ampla, bem profunda, bem biblicamente embasadas, para depois, quando a gente for tratar das questões mais polêmicas em relação a algumas questões que se levantam contra a teologia adventista, a gente vai poder já ter bastante material de base, inclusive para oferecer como referência para as pessoas que quiserem se aprofundar um pouco mais, beleza? Mas agora nesse vídeo eu vou fazer o último vídeo sobre teologia de Paulo em relação às implicações de algumas questões em torno da doutrina do juízo investigativo. Em especial eu vou falar da ideia da mortalidade da alma e do juízo dos crentes, tá bom? Então em meu auxílio sempre aí, James Dunn, A Teologia do Apóstolo Paulo, material muito bacana, extraordinário. E na página 109, o James Dunn oferece para nós uma análise dos termos psirrê e pneuma na teologia de Paulo, tá bom? É um material bem interessante, bem exegético, bem técnico em relação aí à teologia de Paulo. Existe uma coisa que me chama muito a atenção aqui que o James Dunn escreve sobre o termo psirrê na teologia de Paulo. Ele escreve o seguinte: o uso de Paulo de psirrê reflete claramente a mortalidade hebraica típica. Então o que ele está dizendo é que quando Paulo fala da alma, ele não fala de uma entidade imortal, imaterial, que sai do corpo após a morte e que tem existência própria independentemente do corpo e que vive lá no céu ou lá no purgatório ou lá no inferno para todo sempre porque a alma é imortal. Não, o que James Dunn reconhece claramente é que Paulo usa o termo alma ou psirrê com a noção básica hebraica de mortalidade, tá bom? Não existe imortalidade da alma na teologia bíblica, no pensamento do Antigo Testamento, e Paulo segue fielmente com esse conceito antropológico dentro do Novo Testamento, tá? Claro, alguns tentam impor sobre algumas passagens de Paulo a noção de alma imortal, mas sempre isso é inferido e colocado sobre o texto em forma de exegese, de impor ao texto um significado externo e não de tirar do texto o significado em si. Em nenhum momento, nenhum autor da Bíblia, nem Cristo, nem ninguém declaram que a alma é imortal, que a alma não morre ou não pode ser destruída ou morta, de maneira que a Bíblia é clara em dizer que a alma morre, especialmente a partir da experiência do pecado. O salário do pecado é a morte. Para a alma ser imortal, a alma teria que ser sem pecado, e aí já haveria também uma negação da própria doutrina da depravação total e do pecado no homem, porque agora a alma do homem precisaria ser sem pecado para ser imortal e não estar afetada pela morte. Beleza? Aí assim, é bacana a gente perceber algumas questões em torno da doutrina do juízo investigativo sobre este assunto. Muita gente mantém um paradigma imortalista da natureza da alma e tem dificuldades com as noções dos conceitos em torno do juízo investigativo, uma vez que para essas pessoas existe um juízo logo após a morte, quando ela sai do corpo e desencarna do corpo e aí vai para o céu, para o purgatório, para o inferno, a depender do juízo imediato após a morte. Para pessoas que mantêm uma convicção mais ou menos nessa direção, fica bastante difícil crer em qualquer juízo investigativo a partir de 1844, até porque cada alma estaria julgada a partir do momento da sua morte, desde
antes até depois de 1844, de maneira que, para tais pessoas que mantêm tais convicções, a doutrina adventista do juízo investigativo é uma doutrina equivocada. A questão é que tais pessoas não têm base nenhuma para pregar a imortalidade da alma, a não ser a antropologia diabólica e grega dos filósofos, e aí a discussão vai bem longe em relação a tais e tais questões. Já trabalhei bastante as noções de imortalidade da alma no meu canal e posso voltar a trabalhar também no futuro em relação a outras questões e polêmicas, tá? Então, assim, como que o James Dunn situa essa discussão toda aqui em relação à mortalidade da natureza humana? E ele diz o seguinte: o processo da salvação tem uma meta, um fim. Paulo não tinha a ideia da existência de um ciclo repetitivo de nascimento e renascimento, que inclusive é uma das questões que está pressuposta na teoria da imortalidade da alma. A alma desencarna e volta a encarnar, tá bom? Paulo não tinha em mente esta natureza humana, a existência humana como um ciclo repetitivo de encarnações de uma alma. Aí o James Dunn continua: a vida humana culmina na morte, seja como vitória do pecado e da morte, seja como derrota e destruição do pecado e da morte. Existe uma questão interessante, né? Quando a pessoa morre, o que acontece? A morte e o pecado vencem ou a morte e o pecado são vencidos? E aí existem perspectivas diferentes em torno da ideia. Com exceção de uns poucos favorecidos, só nos vem à mente Enoque e Elias, o processo da vida humana tinha que ser realizado totalmente, na morte. O fato da morte de Jesus deixa isso claro. Se ele morreu, então ninguém pode escapar da morte. A ressurreição de Jesus era tão central para o Evangelho porque a boa nova incluía o fato e a promessa do triunfo sobre a morte. Assim também em relação aos principais aspectos da salvação na vida humana, a justificação só será completa na justificação final. A participação em Cristo só alcançará seu fim na transformação completa dos crentes na imagem de Deus em Cristo. A obra só será concluída quando a glória perdida e a imagem desfigurada pela desobediência humana estiverem totalmente renovadas. A salvação não era e não podia ser completa nesta vida. A realização da esperança está além dos confins da existência presente. Se temos esperança em Cristo só para esta vida, somos os mais dignos de compaixão de todos os homens. A esperança cristã se refere ao que ainda não pode ser visto. Ela está reservada para nós no céu. Então aqui o James Dunn vai começar a falar que é o seguinte: ainda que você possa ter exceções dentro da realidade humana em função da morte, aí Elias e Enoque, em tese, foram para o céu sem ver a morte. Beleza. Mas o caminho natural da existência humana é a morte. E o próprio Jesus morreu, então se ele morreu, quem somos nós para dizer que não vamos nós morrer? Claro, também é verdade que quando Cristo retornar na parousia, haverá um grupo de pessoas salvas que não verão a morte. Também serão exceções mais ou menos como Enoque e Elias. Mas aí a questão é interessante, essas são exceções, mas a regra é: quem vive vai morrer. Tá bom? E a morte, então, precisa ser pensada a partir dessa perspectiva. E aí, o que se coloca como alternativa à morte não é a desencarnação da alma que não morre, mas a ressurreição. E a ressurreição é que é absolutamente central para o Evangelho, porque inclui a noção da vitória sobre a morte após a morte. Isso não é uma questão assim de natureza imortal da alma que sai do corpo, mas de Deus reconduzir à vida aquele que morreu, aquele cuja alma, cujo corpo, cuja mente, cujo espírito padeceu na morte, tá bom? E aí ele começa a colocar algumas implicações soteriológicas para tudo isso. Então a gente aguarda a ressurreição no futuro. Então, a salvação não está completa na justificação presente, na santificação presente, na participação em Cristo presente. Tudo isso aguarda uma manifestação futura de algo que a gente ainda não vê plenamente realizado, porque a gente vive entre a era da primeira e da segunda vinda de Cristo. Antes que a segunda vinda de Cristo se manifeste, todas essas questões de salvação permanecem inconclusas. Por isso, a ressurreição ainda vai acontecer lá, quando Cristo voltar.
Tá bom? E aí todas as implicações soteriológicas desses paradigmas do ainda não plenamente concretizado na experiência humana. Beleza? Ok, aí o James Dunn continua. Tudo isso constatamos e sublinhamos em vários pontos nas páginas precedentes. Mas não poderíamos terminar essa sessão sem reunir vários aspectos e ênfases da esperança na salvação completa que Paulo tinha. Paulo, de fato, pressupunha que a salvação não tinha se concretizado em última instância, mas ele esperava e acreditava que a salvação iria se completar no futuro, em última instância, de forma plena. E aí o James Dunn continua. O elemento mais óbvio nessa direção é a ressurreição do corpo. A importância dessa esperança estava de modo especial no fato de que muitos aspectos da teologia de Paulo se encontravam reunidos nela. Ela é a consequência imediata da cruz e da ressurreição. 1 Coríntios 15. Foi porque Cristo morreu por nós e ressuscitou, é que nós vamos ressuscitar. Que mais? A ressurreição é parte integrante do Evangelho e confirma a vitória sobre a morte, que é central nas boas novas. Ela, a ressurreição, resolve para sempre a tensão entre a carne e o corpo. Completa o desígnio de Deus ao criar a humanidade e renova a imagem e semelhança de Deus na humanidade ressuscitada. A ressurreição é a consequência final do processo da renovação interior, em relação à decadência externa. Isso inclui a renovação da criação como um todo. E tudo isso só se tornou possível pela ressurreição de Jesus Cristo. Corpo de ressurreição, aliás, como primogênito e protótipo da ressurreição. Corpo de ressurreição conformado com o corpo glorioso, pela atividade do Espírito de Deus. As primícias do Espírito apenas são o começo da colheita, daquilo que virá a ser o corpo ressuscitado. Então olha que interessante o que o James Dunn está dizendo aqui. É a ressurreição do corpo que é a esperança central do Evangelho como vitória sobre a morte. É que de alguma maneira já está cumprida em Cristo, mas vai se concretizar na vida dos crentes que morrerem também quando Cristo voltar. Então aqui, a ressurreição do corpo é colocada como a grande esperança de vida eterna. E não há vida fora do corpo, numa alma imortal que sai do corpo e fica aí vagando por aí. Tudo isso são questões estranhas à mentalidade bíblica, beleza? Ok. Aí o James Dunn continua dizendo o seguinte. Outro aspecto claramente exposto da expectativa escatológica de Paulo é o juízo final. Já observamos que esta convicção fazia parte da herança judaica do próprio Paulo. Observamos também que a cristologia paulina da exaltação abrangia plenamente a ideia de que o Cristo ressuscitado exerceria a função de Deus no juízo final. Aqui devemos apenas observar que Paulo não considerava os crentes isentos de participar no juízo final. Segundo aos Coríntios 5, verso 10, todos teremos de comparecer perante o tribunal de Deus, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a vida no corpo, seja para o bem, seja para o mal. Olha que coisa interessante. Então, além das questões de mortalidade da alma, agora Paulo vai dizer que antes da ressurreição vai haver um juízo. E esse juízo vai julgar também os crentes e Cristo vai exercer a função de Deus no juízo final. Tudo muito interessante, aí todos vão ter que comparecer perante o tribunal de Cristo para serem julgados de acordo com o que fizeram por meio do seu corpo, para o seu bem ou para o seu mal. E aí tudo se torna extremamente interessante. James Dunn continua. Em particular, Paulo parece ter desejado afirmar uma tensão nesse ponto entre a justiça salvadora de Deus e a sua ira, entre o nexo graça e fé da salvação e as consequências morais da escolha e das atitudes humanas. Aí o que o James Dunn está querendo dizer aqui? Que dentro da teologia de Paulo existe uma tensão entre a graça que salva pela fé e o homem que toma suas escolhas e agora vai sofrer as consequências dessa escolha em função do juízo final. Esta tensão é uma característica da tensão escatológica.
ela revela um pouco da complexidade da condição humana em função da realidade, dentro da experiência da salvação, conduz à perspectiva da potencialidade da perdição e etc. E aí tudo vai se tornar bastante profundo e melindroso a partir daqui. E o James Dunn continua. Em Romanos, capítulos 1 a 3, existe a afirmação da justiça de Deus e da sua imparcialidade no julgamento de todos, judeus ou gregos, segundo o bem ou mal que cada um fez. A última é qualificada ou esclarecida pelo Evangelho, mas os crentes não escapam do juízo. Este será realizado através do homem Jesus, mas Deus é que ainda julgará as ações ocultas dos homens. Da mesma forma, a advertência sobre a vingança divina, sobre a devida recompensa das obras realizadas, aplica-se também aos crentes, e igualmente com relação à ideia da recompensa pelas ações humanas. Todas essas imagens que afirmam a importância moral das ações humanas. A escolha moral tem consequências morais, cujo resultado geralmente não é controlável pelo que a fez em primeira instância. Os crentes não devem cometer o erro pelo qual Paulo critica Israel, ao pensarem que por estarem no processo de serem salvos, estão isentos das consequências morais das suas ações. O Deus gracioso também é um juiz imparcial. Aqui a gente vê a teologia de Paulo borbulhando de questões que fazem parte da doutrina adventista do juízo investigativo. Então, sim, existe a ideia de que a justiça de Deus é salvadora e nos salva, mas também existe a ideia de que o homem é responsável pelo que fizer. Porque Deus vai julgar as ações, os segredos dos homens mediante o Evangelho. O homem toma decisões e vai o quê? Sofrer consequências em função dessa decisão. Se tomar a decisão em função da graça mediante a fé, a consequência é a salvação. Se tomar decisões na direção do pecado e da maldade, da malícia, a consequência é a perdição. Inclusive, se tomar decisões em termos de apostasia, a consequência também é perdição. Então, tudo isso é bastante claro na teologia de Paulo e está tudo muito na base da doutrina do juízo investigativo. Em grande medida, nós adventistas concordamos com as questões que o James Dunn está trazendo. Então, Israel um dia achou que porque era o povo eleito, podia viver de qualquer forma porque ia ser salvo, porque tem a circuncisão, porque é filho de Abraão e acabou. E Jesus vem colocar que se aqueles homens não se comprometessem com a fé de Abraão, não seriam contados como filhos de Abraão. E por quê? Porque o Deus que concede graça, eleição e tudo mais é um juiz imparcial das decisões e das escolhas dos homens e respeita as decisões e as escolhas dos homens, Inclusive, contrariamente a toda a teologia calvinista em torno das questões aqui como um todo, tá? Aí o James Dunn continua. Onde Paulo mais se aproxima de solucionar essa tensão é em 1 Coríntios capítulo 3, versos 10 a 15. Então vamos dar uma olhada aqui. 1 Coríntios 3, versos 10 a 15, onde a gente vai perceber algumas questões interessantes da mentalidade de Paulo, para, de alguma forma, chegar perto de tentar resolver essa tensão entre graça e juízo na experiência dos salvos crentes em Cristo. E aí o Paulo escreve o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, ou prata, ou pedras preciosas, ou madeiro, ou feno, ou palha, manifesta-se se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Mas se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Aqui Paulo, de fato, trata as questões de uma maneira muito interessante. E o James Dunn diz assim: aqui a questão é tão clara quanto possível.
Aqueles que têm Cristo como fundamento da sua vida serão salvos, mas não estão isentos do julgamento. A justificação pela fé não excluirá o julgamento de acordo com a lei, por referência às obras realizadas na carne. E a qualidade da sua vida, mesmo como crente, pode ser tal que sejam salvos somente mediante o fogo, sendo queimados de alguma maneira. Interessantíssimo. Tudo que foi construído sobre o fundamento pode ser queimado até o chão, e só o fundamento permanecerá. A atenção nesse caso está na imagem da salvação, pelo qual a pessoa na verdade é salva, mas de mãos vazias, vazias de memórias e símbolos dos tempos passados, que seriam lembrados com prazer caso sobrevivessem. Se relacionarmos esse ensinamento com a reflexão anterior sobre o caráter da carne e o significado da morte de Cristo, é possível falar de uma espécie de espectro do pensamento de Paulo sobre a retribuição final. Os que vivem de acordo com a carne vão perecer com a carne. Mas aqueles que têm Cristo como fundamento serão salvos, mas suas obras serão provadas pelo fogo. Os que andam segundo o Espírito, expressam sua fé na sua vida, nos seus relacionamentos, vão verificar que a sua obra construída em vida permanece. Bom, tudo aqui é muito interessante. Não há como a gente negar que James Dunn tem uma leitura muito bacana de um texto extremamente complicado, né? A salvação do crente que constrói sobre o fundamento que é Cristo, mas tem a sua obra queimada porque a sua obra não tem valor. Isso quer dizer que tudo aquilo que a gente constrói muitas vezes sobre a plataforma da fé também vai ser julgado. Não é porque é fé que está tudo certo, que está tudo ok. Tem coisas construídas sobre a plataforma da fé que são ouro, tem outras que são palha. O que é palha vai ser queimado e o que é ouro vai permanecer. Isso tudo é muito, muito interessante, de implicações muito bacanas para a experiência da salvação. Aquele cuja obra se queimar por completo ainda vai ser salvo, porque está construído em Cristo. Mas aquele que construir prudentemente e de forma mais digna e mais maravilhosa vai levar desta vida lembranças preciosas das suas próprias obras em função da sua fé em Cristo. E tudo muito interessante. O fato é que as obras de todo mundo serão julgadas para que tudo isso se concretize em última instância, tá bom? Então não existe essa ideia de que o cristão, porque tem a justificação pela fé ou a salvação pela fé, não é julgado nesse sentido de não passar pelo juízo final. Isso não é verdade, por isso, inclusive, também está em harmonia. Isso, inclusive, está em harmonia com a ideia adventista, de que os crentes estão passando pelo juízo final nesse exato momento, antes da parousia, tá bom? E quando a parousia se concretizar, as definições entre quem é salvo e quem está perdido já estão definidas, porque naquele momento Cristo reunirá os salvos consigo e os perdidos vão morrer para aguardar a segunda ressurreição e a segunda morte, tá bom? Então, tudo aqui está em plena harmonia com o entendimento adventista de forma muito bacana. Aí o James Dunn continua dizendo assim: além de tais pinceladas gerais, é difícil entrar em maiores pormenores com alguma confiança. Como acontece em relação à compreensão de Paulo sobre a parousia, as imagens aqui são ricas na sua individualidade, mas difíceis de serem inseridas em um todo compacto e coerente. Por exemplo, Paulo fala sobre aparecer com Cristo, estar com Cristo, mas isso pode se enquadrar na esperança da ressurreição. Mas como vamos ajustar a participação dos gentios na salvação e a salvação do todo Israel em Romanos 11? Que diferença fazem recompensas diferentes na salvação? E como as imagens se coadunam com a imagem do tornarmos-nos completos ou perfeitos no dia de Cristo ou em Cristo? A ideia da participação dos santos no julgamento do mundo, em 1 Coríntios 6, verso 2, acrescenta ainda maiores dificuldades à doutrina do juízo. E além disso, temos a dificuldade de integrar a imagem do último Adão, o Cristo, na imagem correlata da glorificação, particularmente em Romanos 8, versos 29 e 30. Aí o James Dunn diz: tentar integrar todos esses elementos num único todo coerente provavelmente seria complicado.
Metáforas diferentes não podem ser fundidas numa única, sem perda de algo distintivo e importante de cada uma. Como bem demonstram as discussões, especialmente nas duas passagens que citamos por extenso, há certa ambiguidade no tratamento que dá Paulo a esses temas, que é inevitado dado seu caráter mais intangível. Em tais casos, é melhor reconhecer que a linguagem luta para expressar o que sozinha é incapaz de expressar adequadamente, e valoriza as visões e princípios fragmentários que, apesar de tudo, expressam claramente a fidelidade de Deus em concluir o que terminou. A ordem moral embutida na humanidade e na sociedade e os planos de Deus que abrangem a criação e a criatura humana, a graça divina e a responsabilidade humana. Veja como que é interessante a gente avaliar essa questão aqui. O Paulo diz o seguinte, aliás, o James Dunn diz o seguinte a respeito da teologia de Paulo. Que existirá ressurreição e que existirá julgamento é óbvio e claro. Mas como que a gente integra isso nas ideias do partir e estar com Cristo e tal? Será que agora Paulo se converteu para a imortalidade da alma, onde a pessoa sai do corpo e vai lá para estar com Cristo? E o James Dunn responde, na verdade, toda essa imagem significa o partir e estar com Cristo no ponto de que a partir da morte o crente estará pronto para ser ressuscitado e a partir da ressurreição estará com Cristo. Então não existe aqui imortalidade da alma, a alma saindo de corpo, coisa nenhuma. Entretanto, muitas dessas imagens são complicadas. Por exemplo, os santos participarão do juízo do mundo. Como que é isso? A gente vai julgar o mundo? Mas isso é juízo final? É antes do juízo final? É depois do juízo final? Que sentido faz isso? E o James Dunn diz que dentro desses tópicos ele acredita que a linguagem luta consigo mesma para tentar expressar uma realidade inefável que ainda para nós é intangível. A gente tem medo de ser julgado no juízo final. Imagina a gente ser trazido no juízo final para julgar o mundo. Que imagem estranha não seria, não é verdade? E aí Paulo fala das metáforas, das questões que muitas vezes revelam bastante dessa complexidade, né, da gente trabalhar a fidelidade de Deus em conduzir o homem à salvação por meio do juízo. E como que é isso? E como que não é isso? E como que Deus considera o homem responsável por aquilo que faz e como que o homem é salvo por graça apesar daquilo que faz, né? Tudo isso dá inúmeras discussões, as discussões são infinitas em torno do assunto, mas em grande medida a gente está percebendo a construção de paradigmas e ideias que fundamentam em certo sentido, ou que estão em certo sentido em harmonia com os paradigmas adventistas em torno da doutrina do juízo investigativo. E por fim, o James Dunn termina dizendo assim, dentro desta visão como um todo, a apostasia permanece possibilidade real para o crente, durante o tempo que dura a tensão escatológica. Então, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, pode ser que um crente venha a apostatar da fé. E quais são as implicações disso? Então, ele diz, basta lembrar algumas das passagens que já examinamos. Romanos 8, verso 13, fala da evidente e real possibilidade de que os crentes viessem a viver segundo a carne. E se assim o fizessem, o que vai acontecer é que eles vão morrer, não que eles vão ser salvos. Quer dizer, se eles abandonarem a luta e voltarem a uma existência totalmente carnal, não experimentarão a renovação futura, rumo à salvação. Portanto, não nos surpreenderemos com as advertências em outras passagens em que Paulo considera a possibilidade da destruição da obra da salvação na realidade de uma pessoa. Veja, por exemplo, Romanos 14, verso 15 e 20, 1 Coríntios 3, 17, 1 Coríntios 8, aliás, 3, 17, 8, 11, 10, 9 e 11, Gálatas 2, 18. Então são passagens onde Paulo admite a possibilidade de que um crente, para quem ele está pregando e escrevendo as suas cartas, viesse a perecer, viesse a perder a salvação. Ou seja, o receio de Paulo com a sua obra de evangelização, que ela pudesse vir a ser em vão. Então ele fala, né, prego para que esmurro o meu corpo, para não ser eu mesmo desqualificado. Paulo mesmo estava em perigo de perder a salvação na sua própria mentalidade. Interessante, hein?
Ou mesmo que seus convertidos fossem afastados de Cristo e caíssem da graça. Gálatas 5, verso 4. Se tentar se justificar na lei, vai cair da graça. Ou seja, é possível cair da graça, é possível perder a salvação que vem pela graça. E aí também você pode ver isso na advertência final aos cristãos e gentios, de que eles poderiam ser cortados da oliveira de Israel tão facilmente quanto os incrédulos de Israel foram cortados. Romanos 11, versos 20 e 22. Então veja bem, pessoal, a noção de mortalidade da alma impede uma visão simplista do julgamento após a morte. E a noção de que o crente participará do julgamento e que pode apostatar durante o tempo da tensão escatológica contextualiza grande parte das convicções adventistas em torno da doutrina do juízo investigativo. Existe salvação pela graça mediante a fé, mas enquanto Cristo não volta, a pessoa pode rejeitar a graça e renegar a fé. Assim sendo, só há salvação em última instância para quem persevera na fé num processo de justificação, santificação, rumo à glorificação, ok? E para que a glorificação se concretize em última instância, há um juízo antes do segundo advento. E no segundo advento, aqueles que forem aprovados no juízo recebem a imortalidade para então ir ao céu e julgar o mundo. E agora, na visão adventista, aquilo que é muito complicado de entender para o James Dunn, para nós não se torna tão complicado de entender. Mas o que é complicado realmente são os críticos do adventismo se submeterem à palavra de Deus.